Boa noite, igreja. É um prazer muito grande, irmãos, de nós podermos estar aqui reunidos, nesta noite, para junto podermos prestar um culto ao nosso Senhor, primeiramente. É o único objetivo de nós podermos reunir aqui nesta noite para adorar e exaltar ao nosso Senhor. E depois, para podermos abençoar a sua família. Esse é o nosso objetivo aqui nesta noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de nós podermos estar prestando esse culto a Ele. Eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Rogério da Isabel. Eu sou a Isabel do Rogério. Nós somos casados há 29 anos, alguns dias e algumas horas. Depois eu vou calcular, tá? E juntos, irmãos, formamos uma família, casados para sempre. Vamos lá. Dizem que a mulher lembra mais do que o homem. Nós somos casados há 29 anos, 7 dias, e eu acho que não tem nenhuma hora, que nesse momento nós estávamos casando. Então, são 29, 7 dias, tá? Ela esqueceu, mas lembrei. Então, irmãos, nós estamos, assim, muito felizes por esse ministério, Isso, irmã, perdoa. Nós temos a Leni, a Débora, e temos o nosso filho do coração, que é o João. João? Filho do coração. E é filho mesmo, tá? Nós temos ele como filho nosso. É esposo da Leni, tá, irmãos? E, como eu estava falando, assim, nós estamos muito felizes, com esse ministério que foi implantado aqui na nossa igreja, Ministério de Família, chamados para servir. Esse é o nosso ministério. E o nosso objetivo, irmãos, verdadeiramente, é servir cada família, cada membro da nossa igreja, servir as pessoas de lá fora, que é o principal, Nós servirmos as pessoas lá fora, e nós aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos, Laura? Nós aprendemos a servir. É melhor servir do que receber. Entendeu? Então, nós pensamos assim. Então, nós estamos muito felizes, que é o primeiro ministério, implantado aqui na nossa igreja. E, assim, nós temos, assim, muitas coisas a ser feito aqui, E temos muito que aprender. E, com certeza, Deus na frente, nós iremos avançar. Então, nós queremos abençoar a sua vida nesta noite, tá bom? Abençoar com este culto. Os irmãos fiquem bem atentos, porque nós teremos algumas participações especiais aqui no decorrer do culto. E é isso aí, irmãos. Eu gostaria de ler falar a nossa divisa, A nossa divisa, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 128, versículo do 1 ao 6. Na verdade, tinha-se um versículo só, porém, nós vamos ler os 6. Salmo 128, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. E haverá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, irmãos? Irmãos, vamos orar, mesmo sentado, tá bom? Oremos. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer por nós podermos, nesse momento, estarmos prestando um culto a Ti, Senhor. Que esta noite, Pai amado, receba toda a nossa adoração, receba todo o nosso louvor, Senhor. Queremos, Pai amado, nesse momento, Pai amado, colocar cada família que entrou por esta porta nesta noite, Senhor, que possa, Pai amado, estar abençoando grandemente cada casa, cada lar, Senhor, cada filho, cada mãe, cada pai, Pai, que Tu possa estar restaurando, Pai amado, cada família aqui nesta noite, Senhor.
Isso é o desejo do nosso coração, Pai amado. Agora, Pai amado, eu quero colocar, Pai amado, os irmãos que estarão participando dessa programação. Esteja abençoando a vida de cada irmão, Pai. Dos músicos, Pai amado, da mensageira, Pai amado. Tu possa estar usando cada um, Senhor, para engrandecimento do seu reino. Muito obrigado por tudo, Pai amado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor está com oportunidade, tá, irmãos? Graça e paz. Amém. Convido a amada igreja, se pôr de pé, que se puderem. Vamos estar declarando que nossa morada na rocha está firme e segura, assim ficará. Amém. Família, projeto de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grandes tempestades que a ti chega, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela e no sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. O novo de Deus chegou. Aleluia. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti, em nome de Jesus. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Você crê, querido? O que Deus preparou para nós. Profetiza em nome de Jesus. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão
Aleluia. Profetiza sobre a tua vida, sobre a tua família, novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Profetiza. Novos sonhos, novas realizações. Você crê? Esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas. Esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, profetiza. Pode sonhar. Mãe, ele vai voltar. Seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Em nome de Jesus, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Aleluia. O novo de Deus chegou. 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 Amém. Eu queria apresentar, em nome de Jesus. Obrigado, os irmãos da equipe de louvor, né? Como nós acabamos de cantar agora, né? Família pode sonhar, ainda que o mundo lá fora fale ao contrário, né? Nós temos que avançar. Família tem que avançar, ela precisa avançar. Então, família, sonhe. Sonhe que tudo aquilo que você almeja, na presença do Senhor, tu vai alcançar. Amém? A irmã Zenilda, Zenita, a irmã está com a oportunidade, vai apresentar a sua família, vai apresentar a sua equipe aí, tá bom, irmã? Irmã, fica à vontade. Amém. Boa noite, Deus abençoe, a paz do Senhor. Não sei como vocês falam, mas que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite. Nós estamos muito felizes, quero agradecer pelo convite. E eu quero chamar aqui meu esposo, Gleison, minha filha Natália, meu filho Peterson, meu amigo Disseu, meu amigo Lucas, que vieram me ajudar. E nós não queremos que você fique sentado, nós queremos louvar ao Senhor com você de pé. Você pode ficar de pé um pouquinho? Vamos declarar que o Senhor é bom. Nós já ouvimos ali a irmã falando que o Senhor é bom o tempo todo. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Para dizer que Ele é bom? Agradecer pelas bondades, pelas misericórdias que o Senhor tem feito em nossas vidas? Aleluias. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor, o tempo
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Mais uma vez, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Oh, agora você vai declarar que Ele é bom o tempo todo. Aleluias. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Ele é bom, Ele é bom. Aleluia, Jesus. Nós só confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluias. Aleluias. Só em Ti nós confiamos, Jesus. Tu és a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 Tu és santo, ó Senhor.
eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Você pode levantar suas mãos e dar aleluias, aleluias. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, aleluia. Muito bom, né, irmãos? Que família abençoada, né? Ficaríamos a noite toda aqui ouvindo os irmãos cantarem. Mas vai ter repeteco, tá, irmão? Daqui a pouco os irmãos vão voltar para cá de novo. E agora, irmão, nós temos uma surpresinha para os irmãos. A Isabel vai falar alguma coisa aqui e os irmãos ficam bem atentos, tá bom? A igreja está muito bonita, né? Está um jardim de girassóis. Eu gostaria de pedir, se você hoje está aqui, porém não conseguiu trazer a sua família, não fica sozinho não, tá? Vamos pedir para alguém pescar você e colocar você bem juntinho, tá bom? Tem alguém na situação? Não precisa levantar a mãozinha, tá? Já pesca aí, gente, ninguém fica sozinho. Vocês estão observando que... E a Isabel está ali, linda demais, Robson com a peruca e tudo, lindo.
Então, vocês estão observando que desde que nós chegamos, a igreja está rodeada de girassóis. Calma, tem girassol ali, tem girassol a pencas ali, muito girassol. Por que a gente pensou no girassol? Por que a gente pensou no girassol? Nada combinado com os irmãos, né? O girassol é uma flor muito resistente. O girassol, ele tem uma personalidade tão grande, né? Quando Deus criou o girassol, como todas as coisas, ele pensou numa resistência tão grande que o girassol, quando está frio, o que acontece quando chega a noite? Vamos lá, meu girassol, você é o meu girassol, o girassol da nossa família. O que acontece? Nós estamos assim, brilhando para o sol. Fica de costas, girassol. Fica de costas, Rogério. Paga o mico junto comigo, vamos lá, tá? Ficou... escureceu, ficamos de cabeça baixa. O que acontece que o girassol faz? Ele vira um para o outro, para que ambos forneçam calor e simplesmente eles se erguem. Assim é a família, sempre buscando força um no outro. E a gente separou algo sobre o girassol muito legal. Essa internet é maravilhosa, que não deixa a gente ficar sem exemplo de girassol. Diz assim, ó: o dia ainda está findando e o girassol parece murcho, acabrunhado. Olha para o chão, olha aí. Aí está a sua primeira lição, a humildade. Se você quer ser grande, primeiro é preciso cultivar a humildade em sua família. Olhar as suas raízes e reconhecer a sua origem. E quando o sol rasga o oriente, as folhas do girassol parecem reviver, né? Eles levantam a cabeça porque eles sabem que o sol da nossa vida, que é o Senhor, vai nos dar força para continuar em família. Não é isso que acontece? Não é isso? Qual família aqui que não tem problema? Levanta a mão. Ué, ninguém levantou. Ai, pastor, ninguém levantou a mão. Ninguém, né? Porque assim como o girassol, cada dia nós precisamos da força do Senhor para continuar. E quando o girassol rasga o horizonte, as folhas do girassol parecem reviver. Quando o sol rasga o horizonte, as folhas do girassol parecem reviver, ganham forças e abrem-se no gesto de acolhimento. Acolhimento, esta é a segunda lição que a família deve aprender com o girassol. Quem é humilde sabe acolher, abre os braços sem medos, sem reserva e sem restrição. O girassol tem muitos exemplos, mas nós queríamos deixar para a nossa família Silva, nessa noite, para a família Silva, Santa Almeida, Basto e tantas famílias que tem por aí, o exemplo que o nosso Deus deu ao criar os girassóis. Nesse momento as luzes vão se apagar e vocês vão prestar atenção na mensagem musical e nessa coisa linda que vai aparecer ali. Vê se vocês se acham ali, ó. Vamos sair. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, em minha casa edificar. Fortunato! Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuidando do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o
Muito bom, né, irmãos? Não tem coisa melhor do que prazer maior, né? Do que nós vermos essas fotos de família, passa aquele filme na nossa frente, né? Então, irmãos, curta mesmo a sua família, entendeu? Enquanto você pode. Eu costumo dizer, cuide do seu pai e da sua mãe enquanto eles estão vivos, porque o dia que eles vierem a falecer, não precisa você ficar desesperado no sepultamento dele. Então, tudo que você tenha que fazer, faça em vida. Tá, filhos? Isso aí é para os filhos, tá? Cuidem bem do seu pai e da sua mãe. Porque o dia que todos nós vamos ter que ir embora, irmãos, isso aqui não é novidade para ninguém. O dia que nós formos embora, você pode ficar tranquilo, você fez em vida. Então, assim, é muito gostoso, curta mesmo sua família, passeie, tirem bastante foto. Eu estava falando para o irmão hoje que eu devo ter mais de 1000 fotos no meu celular e eu estou com medo de perder as minhas fotos, porque a maioria é tudo em família, passeio que a gente faz, entendeu? Então, faça isso, irmãos, é muito gostoso. Eu gostaria de convidar de novo a irmã Zê. Eu vou acertar até o final, irmã. Engraçado que a irmã Zenita, quando foi chegando, qual foi a família que recepcionou a irmã Zenita? Não, nem vou falar, vou deixar ela falar. Pisei no formigueiro, gente. Quando saí do carro ali, misericórdia, a formiga queria me consumir. Mas está repreendido em nome de Jesus. Amém. Você veio aqui nessa noite para apresentar a sua família para o Senhor, para se derramar diante dEle e dizer, Senhor, eu te amo. Independente daquilo que você tem passado, que a sua família tem passado, mas o Senhor é contigo. E saiba que o Senhor não dorme. De repente a sua bênção está demorando chegar. De repente, já tem muito tempo que você vem orando, pedindo algo para a sua família. Mas nunca se esqueça que o Senhor tem o tempo certo para agir nas nossas vidas. Ele nunca chega atrasado. Ele tem a hora perfeita. Então creia nisso. Continue entregando a sua família nos braços do Pai. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração,
ao sentir o teu toque por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, dizer que és dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Leva-nos além, Jesus. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Você pode declarar isso? Que a tua vida, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, aleluia, Jesus. Render a ti, Senhor.
render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu Muito obrigado, irmãos. É maravilhoso, né, irmãos, poder ouvir, né, a noite toda aqui. Meu pastor, por favor. Isabel. É tão gostoso ouvir esse louvor, né, pastor? Que é isso que nós pedimos todos os dias, quando as lutas em famílias acontecem, que o Senhor nos leve mais além. Amém. Amém. Que benção, que maravilha, né? Chamar a nossa irmã Laura. Ela vai estar nessa noite. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, casa. Isso. Nossa irmã pertence ao Ministério Pão da Vida, aqui no Jardim Metrópole. Ela vai estar sendo instrumento de Deus para as famílias nessa noite. Eu gostaria de pedir a você que você, nesse momento, se desligasse de tudo lá fora,
deixasse Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus já preparou para nós uma porção muito especial da sua palavra. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, seja bem-vinda, fique à vontade, que Deus use a irmã para a honra e a glória do Senhor. E no final a gente faz os agradecimentos, né? Então tá bom, feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos, eternamente gratos, porque nós chegamos até este lugar e já sentimos a Tua presença. O Senhor já falou, ó Deus, conosco através dos louvores, o Senhor já ministrou através da direção deste culto ao nosso coração, e mais agora, Senhor, queremos um pouco mais. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz através da Tua Filha. Então, Senhor, nós a entregamos em Tuas mãos e pedimos, ministra o coração da Tua igreja, use-a com a autoridade do Teu Espírito Santo, e que nessa noite o Senhor desarme os nossos corações e que estejamos abertos, propício ao Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou, muito obrigado por tudo que o Senhor já reservou para nós nessa noite. Fala conosco, estamos aqui para ouvir o Senhor, em o nome do Senhor Jesus nós oramos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Minha irmã Laura está com a oportunidade. Boa noite, graça e paz. Que alegria que eu estou aqui nessa noite, irmãos. Os irmãos podem assentar-se. Eu estou feliz 3 vezes, né? Porque, primeiramente, é uma honra estar aqui ao lado desse casal que eu amo tanto. O Rogério e a Isabel foram nossos alunos ali de Casados para Sempre, no Ministério Pão da Vida do Olavo Bilac, no qual nós trazemos um abraço imenso dos nossos pastores, pastor Pedro Paulo, pastora Cristina, nos abençoaram para estarmos aqui. Eu digo estarmos porque era para estarmos aqui com o nosso esposo, com o meu esposo, o Wilson, e o diácono Wilson, mas, infelizmente, ontem à noite, às 9 horas da noite, às 21 horas, ele foi convocado para um plantão hoje. Ele é farmacêutico e responsável técnico pelo estabelecimento, e ele não poderia se ausentar. Ficamos um pouquinho tristes, mas colocamos na mão do Senhor. Até hoje, às 16 horas, nós esperávamos alguém para poder estar rendendo ele, mas, infelizmente, a rendição não chegou. Mas nós sabemos que quem faz todas as coisas, quem move todas as coisas, quem tem o controle de todas as coisas, quem nunca perdeu o controle da minha família e da tua família é o Senhor Jesus. E Ele está aqui nessa noite, né? Segundo, nós estamos muito felizes porque ministrar Casados para Sempre é prova de que Deus conta com os improváveis. Com certeza seria improvável aos olhos humanos nós estarmos ministrando Casados para Sempre. Mas aprove ao Senhor um novo plano A nas nossas vidas, e hoje nós somos líderes de Casados para Sempre. Nós vamos falar um pouquinho do curso para vocês, que em breve, né? Muito breve, terá aqui na sua igreja o Casados para Sempre, tá, queridos? Ó, uhul! E, em terceiro lugar, eu estou muito feliz porque eu vi o meu amigo Gleison aqui, que eu servi ali no Ministério da Maranata de Caxias com a mãe dele, cantamos no Coral Filadélfia durante 11 anos, irmã Yolanda, serva de Deus, fiel, não tinha um culto que aquela mulher não estava, não tinha um evento que aquela mulher não oferecesse o seu serviço para o reino. Aquela mulher foi, assim, um exemplo para a minha vida. E hoje ver ele com a sua esposa, seus filhos, nossa, que filhos lindos, parabéns. Ele era um menininho, tá, gente? E aquela mulher ali, ela sempre levava os seus filhos para todos os cultos, uma mulher fiel e um exemplo para a minha vida. Hoje ela está na glória, glória a Deus. Mas, feliz demais, porque vou estar fazendo a parte do meu marido, né? Nós montamos um esboço da pregação, e eu vou estar falando um pouquinho do que ele desejava falar. Então, eu queria pedir à igreja para abrir
na nossa divisa, né, que é no Salmo 128. Com muita calma, com muita tranquilidade aqui do lado de fora, mas com meu coração tremendo demais do lado de dentro, porque nós estamos falando de palavra de Deus, né? No Salmo 128, o meu querido marido, depois, se o irmão puder, coloca a fotinha aqui do meu lindo aqui, tá? Aquela fotinha da família que vocês colocaram, é o meu marido. Eu costumo chamar ele de minha pérola negra, porque realmente ele é uma pérola, gente. É um homem maravilhoso. E aqui no Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira. Nós focamos nesses 3 versículos. E o Espírito Santo de Deus colocou uma pergunta no coração do meu marido. Ele disse assim, eu escrevia, né? Eu sou a secretária dele. O que é felicidade para você? Essa pergunta, ela vem inserida dentro dessa passagem, desses 3 versículos. E dentro desses 3 versículos você vai encontrar a resposta. O mundo de hoje, com certeza, no parâmetro do mundo, né? Você tem a felicidade baseada no empoderamento da mulher, nos homens muito bem-sucedidos, empresários, nas suas lanchas, né? Nas suas conquistas, no seu título de empresariado, nas suas viagens, enfim, nas suas conquistas. O Google vai dizer que é um estado de quem está feliz, ou você estar numa sensação de bem-estar ou contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos. O Google traduz a felicidade como simplesmente essa definição. E eu quero dizer para vocês aqui o que o meu marido diria, o que é ser feliz. Há 20 anos atrás, o meu marido, a casa dele era no bar, lá no Centenário, no bar do Marcelo, de terça a domingo. Ele bebia. Trabalhava e bebia, trabalhava e bebia, trabalhava e bebia. E, de repente, na estrada dessa vida, nós nos encontramos. Eu me afastei do Evangelho, fiz uma bagunça na minha vida, que é peculiar de quem perde o foco, de quem perde o caminho, de quem sai do caminho. Dei uma bagunçada geral na minha vida, e ele já estava no meio da bagunça dele, e nós nos encontramos. E a cada dia que, depois que eu entrei no Ministério de Famílias, eu entendo o quanto Deus une pessoas com propósito. Talvez você que está aqui nessa noite pensasse assim: eu nunca tinha que ter casado com esse homem. Ou não era com essa mulher que eu tinha que casar. E eu vim de lá de Santa Cruz da Serra, que é onde eu moro hoje. Trabalho ali no Olavo Bilac para dizer para você, você não está enganado. É exatamente com essa mulher aí, e é exatamente com esse homem aí, que Deus tem um propósito profundo e grandioso na sua vida. Tá? E eu conheci aquele moço ali que não sabia para onde estava indo, nem para onde o vento estava levando a vida dele, e nós começamos a ficar. Começamos a ficar, pastor Ricardo, ficar. Né? No meio da nossa bagunça, nós começamos a ficar. E quando nós
juntamos as nossas escovas de qualquer maneira, sem nem perguntar a Deus, porque algumas coisas aconteceram e eu não estava dando ouvido à voz de Deus mesmo na minha vida. Quando nós juntamos as nossas escovas, um dia eu trabalho no comércio, e eu cheguei em casa, e o meu marido estava deitado no chão da sala, bêbado. Eu costumo dizer que é igual um porco. Falei para ele, você estava bêbado igual um porco, meu filho. Você fedia. Só fedia cerveja. Cerveja fede, irmãos. Eu não sei como os seres humanos gostam de cerveja. Cerveja fede. E o meu marido fedia cerveja. E eu vinha de um plantão. E esse plantão me cansava demais. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com uma equipe, também atendo ao público. Então, eu vou me desgastando, vou dando de mim. E à noite, quando eu chego, nós dois precisamos de reabastecimento. E o meu marido estava deitado no chão, dormindo, roncando, muito alto. Porque ele é fofinho, sabe, gente? É pessoa fofinha, ronca mesmo. Eu estou roncando agora, que eu estou um pouquinho acima do peso. Ó, olha lá, fofinho. Fofinho ronca, gente. Aquele sorriso ali, ó, é razão da minha paixão. Eu amo demais aquele sorriso. Cuida muito de mim. É meu Masterchef. E o meu marido estava ali como um ninguém, como um ser humano que não se ama. E eu pensei assim, caí em mim e pensei assim, meu Deus, eu me juntei com um homem que não tem perspectiva. E eu me lembrei de Jesus. E eu comecei a procurar Jesus no Olavo Bilac. Até que eu encontrei uma porta aberta, que é o Ministério Pão da Vida. E ao entrar naquele lugar, Isabel, os meus cacos, os meus pedaços, os meus frangalhos foram juntados, foram restaurados pelo amor daquela família, pastor Pedro Paulo, pastora Cristina. Quando eu conversei sobre o meu assunto com eles, ele falou assim, a minha mãe, quando aceitou Jesus, quando ficou firme com Jesus, ela largou o amante dela. E aquilo me chocou. Porque eu era uma amante. Se eu não era casada, eu era amante. Mas a minha pastora chegou, né? Eu comparo aquele casal, ele é Deus e ele é Jesus. Sabe? O Pai tem a lei e Jesus é misericórdia, a graça. Aí ela falou assim, mas se for de Deus, faremos esse casamento. E eu estava pronta para chegar em casa e falar assim, ó, pega suas coisinhas, vai para a sua casa de mamãe, porque, meu Deus, não quer isso aqui, não quer não. Mas quando ela falou isso, eu falei, Deus, se o Senhor tem propósito e expectativas, o Senhor arruma essa bagunça. E daí, há 2 meses, eu chegava em casa, falava do culto, falava de como foi a pregação, falava do que a minha pastora ministrou, falava do quanto aquela mulher me ensinava a declarar dentro da minha casa a palavra do meu Deus, a palavra que traz esperança, a palavra que transforma, a palavra que muda o cenário. E eu começava a falar com ele como foi o culto. E quando ele comprava cerveja para assistir o jogo do Flamengo, eu não enchia o saco do meu marido não, tá, gente? Desculpa aqui a expressão. Eu não enchia a paciência do meu marido, não. Eu não dizia para ele, pai, você tem que parar de beber, você tem que se libertar. Porque agora eu sou crente, você tem que se libertar. Falava isso não. Ele bebia lá a cervejinha dele, assistia o Flamengo dele, porque aí as orações já começaram a serem ouvidas. O bar do Marcelo não era mais a casa dele. Ele comprava nas compras a cerveja, trazia a bebida para dentro de casa. E no outro dia, quando eu ia limpar a casa, eu pegava a garrafinha da cerveja e falava, você não pertence à minha família. Você não pertence à minha família. Eu te repudio, eu te rejeito, em nome de Jesus. O meu lar está consagrado ao meu Senhor, o Senhor da segunda chance.
o Senhor do segundo plano A, o Senhor que restaura famílias. E o que aconteceu? Deus foi transformando, Deus foi movimentando. E Ele falava assim para mim, eu vou lá na sua igreja. Vou lá na sua igreja, mas vou fazer o seguinte, eu vou de manhã, no domingo de manhã, porque se eu tomar minha cervejinha, depois o pastor não vai sentir o cheiro, né? Eu falei, tá bom, vai sim. E ele foi no domingo de manhã, gostou muito. Naquele domingo ele bebeu à tarde, aí não foi à noite, tudo bem, eu fui sozinha. No outro domingo, ele gostou muito, foi de novo. Aí no terceiro domingo, ele gostou muito, não bebeu à tarde, porque ele queria voltar à noite. Daí para frente, num domingo de manhã de ceia, o meu pastor desceu do púlpito, que é muito difícil ele fazer isso. Desceu do púlpito no momento da ceia, colocou a mão do meu marido e disse assim, Senhor, tira as escamas dos olhos do teu filho. Mostra para o teu filho quem são os seus verdadeiros amigos, que não são os amigos de copo. Aquilo mexeu com a vida daquele homem. Mexeu com a vida do meu marido. E Deus que é estratégico, né? O que aconteceu? Tinha um jantar de casais na igreja, coisa que vai acontecer bastante aqui. Coisa, né? Eventos maravilhosos, jantares de casais, passeios de casais, né? Curso Casados para Sempre. O que aconteceu? Eu já falei, amor, tem um jantar tal dia. Será que é o nosso plantão? Não, não é. Bateu a agenda, que bom. Vou comprar para a gente. Compramos, né? Participamos do jantar. Foi maravilhoso, foi lindo demais esse jantar. E logo após esse jantar, 4 casais. Um casal, que é o pastor Alex, né? que é o co-pastor, e a sua esposa, chegou até nós sentávamos lá atrás, nós éramos novos na igreja, sentávamos lá atrás, eles chegaram para nós e falaram assim, oi, queridos, tudo bem? Boa noite e tal. Eu queria convidar vocês para nos ajudarem a fazer o próximo jantar de casais. Nós? Vocês fazerem com a gente o próximo jantar de casais. Nós precisávamos que vocês ajudassem a gente a trabalhar na equipe que vai montar o próximo jantar de casais. E nós ficamos impactados com aquilo. Não, mas a gente não pode, a gente mora junto. Aí eles falaram, não, Deus escolheu vocês como família, vocês estão conosco, vocês são nossos, ninguém tasca, eu vi primeiro, o inimigo não tem mais chance na vida de vocês. E naquele ano eu fiquei noiva. Fiquei noiva, gente, aquele ano. E no outro ano o meu marido falou assim, meu amor, me dá a sua certidão, né? Na verdade, eu entreguei a ele a minha certidão de divorciada. E entreguei até a ele e ele foi para o cartório. E hoje eu sou uma mulher casada. E Deus consertou toda a bagunça. E o meu marido nunca mais bebeu. E o meu marido falou para mim assim, eu quero trabalhar mais na obra do Senhor. Falei, tá bom, também vou. E hoje quando eu convidei o meu marido para o Casados para Sempre, no próximo ano a gente casou, Casamos no domingo de manhã lá na igreja, foi um casamento lindo. Foi até uma galerinha ali da Maranata que cantou para a gente, foi muito legal. E nós conhecemos um casal chamado Philip e Marilyn, dos Estados Unidos. Não conhecemos esse casal ao vivo e a cores, mas conhecemos um casal que o pastor deles deu a certidão de óbito do casamento deles. Porque era um casamento tão atribulado, tão problemático. Eles já tinham ido tantas vezes ao gabinete.
Eles já tinham trazido tantos problemas para a comunidade evangélica deles. O pastor já estava tão chateado com aquela situação. Lá nos Estados Unidos, que o pastor disse o seguinte para eles: a única solução para vocês é o divórcio. Irmãos, particularmente quando nós estamos ministrando o Casados para Sempre, quando o casal, na primeira aula, fala assim, olha só, nós estamos com problemas tão grandes que nós estamos dando ao Casados para Sempre a última chance do nosso casamento. Se não der jeito, nós vamos nos divorciar. Nessa aula, nessa primeira aula, em que o casal conta o quanto está, a que altura está o seu casamento, eu e o Wilson, nós tomamos a seguinte posição: por favor, nunca mais falem dessa palavra na casa de vocês. Divórcio é morte. Divórcio é quebra de aliança. Divórcio é agressão ao sagrado. Divórcio divide a família. Divórcio aborta os sonhos. Então, nós já decretamos para o casal que eles não falem sobre essa palavra, divórcio. E fomos para o Casados para Sempre através do convite de uma amiga minha. E meu marido, a gente se dá muito bem, graças a Deus, sempre fomos bem tranquilos um com o outro, por causa também das experiências anteriores, então nós procuramos não repetir. E estávamos ali e o Casados para Sempre chegou até a nossa casa, até a nossa vida. E o meu marido perguntou para mim assim, mas qual o problema que está acontecendo entre nós para nós fazermos Casados para Sempre? Falei, nada, não tem nada, mas nada é tão bom que não possa melhorar. Então, é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Nós temos aqui pessoas que estarão estudando conosco, fazendo o curso Casados para Sempre, se preparando para implantarem aqui, na Igreja Batista do Guarani, no Guarani, o curso Casados para Sempre. Talvez você fale assim, não vou fazer esse curso, porque eu não preciso fazer esse curso. Querido, nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Essa palavra eu trago para os esposos, está justamente aqui no texto. O segredo da felicidade é o temor ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele tem a sua felicidade garantida. Todas as suas coisas, a sua esposa, o seu gado, a sua família, a sua despensa, as suas plantas, os seus animais, tudo está no contexto do controle de Deus. O que acontecia com a nossa vida? Nós estávamos sem lenitivo, sem propósito. Nós estávamos perdidos. Nós não conhecíamos o quanto Deus teve o seu cuidado de nos gerar dentro do ventre das nossas mães, futuramente nos unir para que nós viéssemos ser bênção para outras famílias. Nós, para a glória de Deus, há 4 anos nós ministramos o Casados para Sempre, a cada semestre um grupo de famílias, são 5 casais por turma. Então, de todas essas turmas, apenas um casal se separou. E esse esposo, ele está fazendo casado para sempre com a sua atual esposa. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus hoje continua libertando esposos, continua convertendo esposas. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu quis ser cabeça da minha casa, a minha casa caiu. Quando eu quis viver o empoderamento desse mundo, que está dando para a mulher uma autonomia que não está na Bíblia, está conflitando com a Bíblia. A cabeça da juventude está confusa, porque está conflitando com a Bíblia. Nós que somos pais,
colocamos um padrão na vida deles, e chega lá no mundo, na faculdade, é um outro padrão. Eles estão confusos. As mulheres estão confundindo ser honrada pelo seu esposo, entendeu? Por ser empoderada. Eu também confundi isso. Quando eu me posicionei da cabeça para o pescoço, as coisas começaram a funcionar, meu pastor. Eu posso até ter um salário maior do que o meu marido. Hoje, graças a Deus, não tenho mais não, tá, gente? Hoje o gato ganha mais, glória a Deus. Aí eu guardo o meu, gasto dele. Mas teve um momento que quem segurava a onda era eu, porque ele estava na faculdade. Então, eu queria fazer tudo. E um dia o Espírito Santo de Deus disse assim: se você continuar na cabeça, não tem como operar. Se você não se posicionar, você vai viver o mesmo círculo vicioso de um casamento frustrado, que não vai dar em nada. Ah, André, você manda no teu marido, eu mando nele com o maior carinho, queridos. Com o maior carinho, quando eu quero alguma coisa daquele preto. Com o maior carinho. Nunca mais no grito, nunca mais na ignorância, nunca mais na grosseria. Nunca mais dizer, se não quiser, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Nunca mais, irmãs. Queridas, nunca mais. Porque desse jeito, você não vai para lugar nenhum. O teu casamento vai falir. Marido, se você também não se posicionar conforme a posição que o Senhor Jesus quer, viver em temor e em obediência com essa palavra aqui, querido, não vai adiantar você ganhar rios de dinheiro. Você vai perder a sua esposa e os seus filhos também para o mundo. Porque ninguém consegue ser feliz fora do temor, fora da graça, fora da obediência. Vai ficar uma pessoa xoxa, frustrada. Os seus filhos vão sofrer, porque quando eu andei em desobediência, minha filha sofreu. E doeu muito mais em mim ver a minha filha sofrer do que o sofrimento que eu mesma me causei. Eu estou aqui para lutar pelas esposas. Quando elas entram dentro daquela sala de aula e dizem assim, eu não quero mais, mas agora quem quer que você fique casada sou eu. Você vai ficar casada sim. Porque Deus tem propósito com a tua casa, com a tua família. E Deus também não está de brincadeira, não. Como é que um dia você pega na mão desse moço, namora a noiva, casa, está fazendo a igreja de palhaço? O negócio é sério demais. Essa semana, queridos, vou falar uma coisa para vocês. O quanto a sua família é preciosa. Eu fui moída naquele trabalho igualzinho pó. Me colocaram numa moenda e fizeram assim, ó. Naquele trabalho. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que é por causa daquelas famílias que estão ali. Mas eu estou aqui, meus irmãos, para honrar e glorificar o nome do Senhor das famílias. Porque quando tiver uma família interessada em obedecer a Deus, Deus vai mover as mãos dele. Ele vai mover as mãos dele, irmãos. Ano passado nós tivemos um casal de alunos naquela sala de aula, depois da pandemia. O povo não queria ir. Até minha pastora falou, poxa, mas só um casal. Eu falei, pastor, enquanto eu ver um casal interessado, nós estaremos aqui. A gente vem de Santa Cruz da Serra. E a gente vai para Santa Cruz da Serra, quando acaba a aula, 10 horas da noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu sei qual é o propósito. Hoje não é só para mim andar de mãozinha dada. Tem um propósito. Tem um propósito. Não é só porque você está namorando, noivando e quer fazer sexo que você vai casar, não, querido. Tu está com ledo engano. Deus quer usar você, o seu marido e os seus filhos para salvar outras vidas, outras famílias.
Coisa mais linda ver essa família aqui, gente. Eu vi esse garoto pequeno, esse garoto não deixava a gente sossegar no coral, gente. Não falava, fazia silêncio. Irmã Yolanda, senta aqui, irmã Yolanda. Senta aqui, menino. Os meninos, senta aqui, menino. E o menino, ó, pelo meio da igreja. Mas aquela mulher não deixava essas crianças em casa. Não era um só não, irmãos. Não deixava. Olha só. Olha o fruto. Olha que netos lindos. Que nora linda. Eu não vou me alongar muito não, irmãos. Mas o que o Espírito Santo de Deus me passou, depois que o meu marido falou sobre felicidade, contou o testemunho dele. Hoje nós ministramos ali, ele é diácono na casa do Senhor, somos obreiros na casa do Senhor, trabalhamos agora com as crianças também, estamos ali no Casados para Sempre, estamos ali para servir. Rogério e Isabel sabem, nós estamos ali para servir. Deus colocou no meu coração uma passagem que fala muito sobre essa mulher que está à roda da mesa desse homem que teme ao Senhor. Porque depois que o cara foi chamado de bem-aventurado, depois que o cara foi chamado, né, aquele que tem a sua esposa ao redor da mesa, os seus filhos, o segredo é temer ao Senhor. Você quer ser feliz? Teme ao Senhor. Aí a gente vai chegar na esposa. Ela é como uma videira frutífera. E o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim, fruto. E dentro de um fruto, tem uma semente. E a semente é o ponto de partida para todas as coisas, meus irmãos. Aí vem a minha parte, quando agora eu estaria pegando o microfone para falar com você a minha parte da pregação. Eu não vou me alongar, mas no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Por que eu escolhi esse texto? Porque o Espírito Santo de Deus falou sobre fruto e dentro do fruto uma semente. Porque só à luz da palavra de Deus é possível uma nora se apaixonar por uma sogra. É possível aos olhos humanos, na sociedade atual? Como minha irmã em Cristo, a irmã Yolanda era uma irmã maravilhosa, mas como sogra eu não sei. Só a minha irmã Zenita é que sabe. Benção pura. Ciumenta com esses filhos. Sério, ela foi pai e mãe, então ela era muito ciumenta com essas crianças. Conheço essa história, gente. Mas à luz da Bíblia, a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Mas aonde estava o segredo da amizade dessa nora com essa sogra, ao ponto de virar uma paixão, algo inseparável, algo indestrutível, que salvou a vida de uma e salvou também a vida da outra? Qual é o segredo, meu pastor? A semente. A semente. A semente que eu plantei na vida do meu marido, quando ele parecia um animal irracional, deitado naquele tapete, cheirando a cachaça. A semente que foi plantada no coração dessa nora, que eu tenho certeza que foi tratada igual uma filha dentro daquela casa. A semente do bom testemunho. A semente, talvez, de uma intercessora, que Noemi deveria ser.
a semente da cumplicidade, a semente do conselho, a semente do cuidado, a semente do carinho. Ela não tinha filhas mulheres. Você, que história bonita. Poxa, mas que história bonita, né? Poxa, Ruth não quis sair de... Gente, isso não é algo comum. Uma nora apaixonada por uma sogra, apaixonada perante uma tragédia. Os 3 homens da família morreram. E nós estamos sozinhos. Vou deixar essa velha que não consegue nem se mover direito e vou cuidar da minha vida. Mas tamanho foi o efeito dessa semente na vida dessa mulher, que ela não quis deixar aquela mãe, porque aquela mulher virou uma mãe no coração daquela moça. E aquela atitude gerou para elas duas uma porta de salvação. Foi o escape, foi a salvação na velhice da vida de Noemi, e foi o restante da história de Ruth. Então, eu quero dizer algo para você. Pai, mãe e filhos que estão aqui. Qual é a semente que você está plantando dentro da sua casa? Maridos, a semente que você está plantando, você pode chegar e reescrever o Salmo 128. A minha esposa é como uma videira frutífera à roda da minha mesa. As pessoas têm prazer de jantar junto com você? Ou quando você chega, todo mundo vai para... Cada um para o seu cantinho. Meu pai chegou. Ai, meu Deus, meu marido chegou. Ai. Como que está a nossa convivência? O nosso tratar? O dia a dia? Está plantando o que na vida do teu filho? Deixa que isso é como a minha mulher. Isso aqui é a minha mulher. A educação parece que fica toda nas costas dessa abençoada, dessa mulher que tem jornada tripla, quádrupla. Tudo é com ela. Pai, meu dever de casa é com a sua mãe. Pai, é com a tua mãe. Pai, tudo é com a tua mãe. Você pode reescrever o Salmo 128 na sua vida? Tu é aquele cara que teme ao Senhor, como eu chamo o meu marido, sacerdote de excelência, porque eu gosto demais de dormir, mas na madrugada eu sou acordada com ele. Aí eu olho, ele está orando. Então se ele ora, eu posso dormir, nós somos uma só carne, né? Quanto tempo de intercessão por essa família, sacerdote de excelência? Está promovendo a presença do sacerdote maior dentro da tua casa, porque isso é responsabilidade tua, não é da tua mulher, não. Fala que a tua mãe ora. Pai, estou doente. Vai lá que a tua mãe repreende, vai lá. Pai, vai lá, tudo é tua mãe, tudo é tua mãe. Vai lá. Fulana, faz um jejum por esse menino. Sacerdote de excelência da minha casa. Eu cheguei até a anotar aqui. Quando o meu marido se posicionou como sacerdote de excelência, ele deixou de ser menino. E Deus começou a fazer grandes realizações na nossa casa. É claro que eu tive que sair da cabeça, né, irmãos? Porque tudo eu que resolvia. É muito mole. Tudo eu ia lá resolver. Aí o Senhor falava assim você não está deixando eu fazer o meu filho amadurecer. Aí eu tive que me retrair e deixar o meu marido crescer. Como homem, como cabeça, como sacerdote de excelência. Eu dou uns cutucão, meu filho, está na hora de a gente orar. Meu filho, agora não precisa mais. Minha filha, vamos orar. Minha filha, vamos ler a palavra. Minha filha, como é que está o seu posicionamento? Você pode escrever o Salmo 128?
É você o bem-aventurado? Agora vamos falar com essa linda, né? A linda. Será que quando o seu marido senta do teu lado na mesa, no sofá, na cama, ele olha para você e fala assim: oliveira cheia de frutos, que prazer em olhar para essa mulher, simpática, doce, tranquila, sempre calma. Quando eu chego em casa, ela me recebe com um sorriso: oi, meu amor, tudo bem? Ou então de manhã: bom dia, dormiu bem, meu amor? Aí eu vou falar algo aqui para vocês, esposas. Como eu sou esposa de um farmacêutico, a gente aprende um pouquinho com eles, né? Tem uma coisa que é inimigo da mulher, ela carrega dentro dela. Se chama hormônios. A minha amiga Leni ali falou. Hormônios. E como o pastor Cláudio Duarte, todo mundo já ouviu, já assistiu, né? As mulheres, elas passam bastante dias no mês mal-humorada. Nem a gente sabe explicar por quê. E eu estou numa fase que, depois que eu passei todos esses anos, tendo todos esses dias mal-humorada, vem a menopausa. Para acabar com a nossa vida. Mas amém. Coitado de marido, meu Deus. Mas eu quero tratar de um assunto muito sério aqui com vocês. Se o seu distúrbio hormonal te traz problemas para viver em sociedade, já é um caso de médico. Não sei se você entendeu. Se você está o tempo todo mal-humorada, o teu marido não está te suportando, os seus filhos não estão te suportando, os seus familiares não estão suportando a sua falta de paciência, médico. Irmãos, eu trabalho no comércio. Serviço essencial, que é farmácia, né? Então, nós fomos um dos serviços que não parou. Nós não paramos. Então, nós entramos, né? Mergulhamos adentro na pandemia. Pandemia, coronavírus isso, corona aquilo, corona... lá. E a gente está ali firme, porta aberta, máscara, viseira, não, viseira sim, viseira não, máscara sim. Teve um momento, queridos, que eu desenvolvi uma síndrome chamada síndrome de burnout. Ela tem uma origem da ansiedade e ela leva a pessoa à depressão. Irmã, depressão é coisa de gente que não gosta de orar. Vai orar. Isso aí é uma voz do diabo na tua vida. Porque você não tem gastrite? Sim. Você não tem probleminha de rins às vezes? Sim. Você tem inflamação no fígado? Sim. Você tem... O cérebro também adoece. E o cérebro também tem médico para o cérebro. E tem medicação para o cérebro. E tem exercícios para o cérebro, chamado terapia. Então, eu quero diagnosticar aqui, para fazer um pré-diagnóstico. Se você não está conseguindo ser a oliveira frutífera, a roda da mesa do seu marido, porque, gente, olha só, oliveira frutífera. Oliveira nem tanto, porque aqui é calor, a gente não planta muito oliveiras, né? Vamos dizer aí que a gente plante manga. Vamos dizer que se você não é um pé de manga carregado, com aquelas mangas doces, saborosas, que o seu marido possa olhar e sentir vontade de estar perto, que cheiro de manga gostoso, e sente vontade, né? Vamos falar de beijar na boca, né? De beijar na boca, né? Dar uma mordida naquela manga. Cara, se você não está despertando esse sentimento no seu marido, não está sendo oliveira frutífera. Não está sendo oliveira frutífera, querida. Então,
Está pegando alguma coisa? O que está acontecendo? Vocês precisam conversar. Vocês precisam fazer o Casados para Sempre? Nós estamos ali. E daqui a 3 meses vai ter aqui. Vocês precisam conversar com os seus pastores? Quem sabe? Ah, o negócio está tão feio. Eu vou pedir até o pastor Ricardo para fazer igual o pastor Cláudio Duarte. Se você vier com essa conversa fiada, dizendo que quer se separar, ele vai orar para você morrer. Por que a gente não falou até que a morte nos separe? Ah, mas eu não quero mais essa mulher, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse marido. Vem aqui conversar com o pastor Ricardo. Vem. E a pastora Sheila. Pastora Sheila, vem conversar com eles. Eles vão orar para você morrer. Porque, gente, até câncer o Senhor Jesus está curando. AIDS, o Senhor Jesus está curando. O Senhor está revertendo quadros impossíveis. Está curando o homem de álcool. Meu marido foi para o AA, não, irmãos. Meu marido foi para o JC, Jesus Cristo. E o Senhor libertou a vida dele. Tem solução para o seu problema. Ah, meu marido é muito ignorante. Qual a sua semente? Qual a semente que você está plantando na vida desse durão? Muda a semente. Muda as declarações. Eu chamava o meu marido, minha irmã, de sacerdote de excelência. E às vezes meu marido não tinha condições de cumprir nem 1/3 dos compromissos dele dentro da nossa casa. E nem de se posicionar. E Deus foi me dando essa estratégia de declarar com a minha boca aquilo que eu desejava que acontecesse na minha casa. E falando também de semente, eu quero dizer aqui para os filhos. Se você quer ter uma mãe carinhosa, por que você não leva o café da manhã dela lá na cama para ela? Não, porque ela fica igual uma empregadinha sua, né? Ela não fica igual uma empregadinha. Nem uma louça, nem um nojo de lavar louça. Eu sei, gente, já fui adolescente, tenho um nojo essa esponja de lavar louça. Muda a semente. Poxa, minha mãe é tão grossa comigo, minha mãe me trata mal. Aí chega na escola a vítima. Ai, minha mãe não gosta de mim, professora. Ai, professor. Faz o quê para plantar na vida da sua mãe, do seu pai? Quero isso, senão não vou fazer aquilo. Azeite. Azeite, não vai ter isso. Também não vai ter aquilo. Lorena tem 27 anos, é a minha filha mais velha. Meu tesouro na face dessa terra. Me deu uma neta linda chamada Maria Cecília. E quando aos 14 para 15 anos eu comprei uma mochila para ela, e ela disse, mãe, eu não vou usar essa mochila porque não é da marca que eu quero. Eu falei, então vá trabalhar. Para você comprar aquilo que é da marca que você quer. Aí a tia tinha aberto uma perfumaria lá no Gramacho. Sério, mãe, eu posso? Eu falei, pode. Pede a minha tia uma vaga lá na perfumaria. Eu falei, vou pedir. Ela tem 27 anos, já trabalha há 12 anos. Compradora de 3 farmácias no centro de Caxias. Temos o Richard. O Richard trouxe para mim uma experiência muito linda. Ele trouxe uma nora para dentro da minha casa com uma criança de 1 ano e meio e uma barriga cheia de uma outra criança. E eles vieram morar lá em casa no ano passado. É, minha irmã. Nós aprendemos também com os nossos filhos. Ela não sabia que estava grávida. Aí tinha nem um mês que ela estava lá em casa. Entrou aquele mutirão dentro do banheiro, que a minha filha é muito amiga deles. Falei, gente, todo mundo dentro do banheiro, o que está acontecendo? A casa é muito grande, né? Depois que eu fui entender por que a gente fez um casarão. O que vocês estão fazendo dentro do banheiro? Vem a minha filha, mãe, Richard quer te falar alguma coisa. Falei, o que está acontecendo, gente?
mãe, a Cristina está grávida de novo. Glória a Deus, aleluia. Vai nascer um rebento dentro do meu lar, aleluia. Fiquei muito feliz, o Henry. Mas, né, batalha, né, família é algo... A minha bebezinha de 1 ano e meio adoeceu, foi para o Saracuruna, ficou muito mal do pulmãozinho, foi uma batalha muito grande, eles se separaram, voltaram, separaram de novo. E Deus foi tão lindo, irmãos, tão maravilhoso. Por isso Ele me trouxe esse trecho de Noemi. Que eu me apaixonei pela minha nora. Porque o menino... Eu chamo de menino, mas é fazedor de criança, irmãos. Eu falei, menino, vocês estão brigando à toa por quê? Brigou. No resguardo. Aí foi embora. Foi embora, deixou a menina com as 2 crianças, a barriga de cesárea, eu trabalhando, minha filha trabalhando, todo mundo fora de casa, a menina com as 2 crianças, eu troquei de horário, eu acordava às 5 horas da manhã. Olha, a minha vida no ano de 2022, eu vou falar uma coisa para você, eu falei, Jesus, agora o Senhor já pode voltar. Eu estou pronta, Pai. Mas eu me apaixonei pelaquela moça. Eu vi uma moça tão vulnerável, com 2 crianças, tão impossibilitada de se virar na vida, de dar o jeito dela, sabe, gente? Deus colocou dentro de mim assim, um amor, uma misericórdia. Eu me apaixonei tanto pela Cristina. Eu chamo ela de minha filha do útero, do coração, filha do coração. Falo, Deus me deu 2 filhos do útero, e essa menina do coração. Temos as nossas outras 2 também do coração, que é a Thalita e a Paloma, que são filhas do primeiro relacionamento do Wilson. Tenho os meus 2 filhos. Então, são os nossos 4 filhos. Paloma também já é casada, casou em janeiro, glória a Deus. Lorena está casada. Richard está casado, morando em Cabo Frio agora, com os meus 2 netinhos. Thalita está prestes a fazer a faculdade de veterinária. Deus é fiel. Não existe impossível para o Senhor. Você não está vindo aqui nesta igreja perdendo o seu tempo. Pensa aí na sua impossibilidade. Pensa aí lá dentro da sua casa, aquilo que te deixa triste, aquilo que tem sido luta para você. Pensa aí aquilo que está desafiando a sua fé. Pensa nisso. E pensa num Deus que em pleno século 21 ainda tem propósito com as famílias. Chamou as famílias. Como Ele falou com Abraão e Sara. Aquela mesma ideia original não mudou. A mesma ideia original perpetua até hoje. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Chegou até nós essa palavra. A tua família é abençoada na face dessa terra. A tua família foi escolhida. Você foi escolhido para estar aqui nessa noite. Você foi escolhido para fazer parte desse ministério de famílias que acabou de nascer. Não é por acaso. Se prepara. Porque virão muitas outras famílias, e é através de você. Se eu imaginava tudo isso, nunca imaginei. Se eu tinha expectativas de tudo isso, Isabel, eu nunca tive. Mas o propósito do Senhor é muito maior do que os meus sonhos, do que os meus planos. Se vocês forem lá em Santa Cruz e olharem, o que o Senhor nos deu,
o que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, como o Senhor tem sido maravilhoso. Eu só posso dizer para vocês, foi muito além dos meus sonhos, foi muito além das nossas expectativas. Então eu quero pedir à igreja para ficar de pé nesse momento. Eu queria pedir à pastora Sheila para cantar de novo aquele louvor. Família pode sonhar. Vamos cantar? Eu queria pedir a você que está com um desafio muito grande dentro da sua casa. Algo assim que, como crente, isso tem desafiado a tua fé. Eu quero chamar você aqui na frente para representar a sua família. Nós vamos orar por você somente. Nós vamos orar junto com você. Nós vamos proclamar junto com você a vitória sobre esse problema. Assim como Deus fez na minha casa, assim como Deus colocou diante de mim um pedido de casamento, quando nem eu mesmo me achava digna de me casar. Quando as minhas expectativas já estavam frustradas. Quando eu fazia do meu jeito. O Senhor entrou e disse assim, agora é do meu jeito. Vem deixar Deus fazer do jeito dele. Nós temos aqui na frente uma família. Eu queria pedir o pastor Ricardo para fazer essa oração, né? Juntamente aqui com o Ministério de Famílias, nós vamos estar perto desse casal, dessa família, né? O Rogério e a Isabel, nós vamos interceder. De antemão eu quero agradecer muito, muito mesmo por essa oportunidade. Porque o Senhor nos prometeu, e o Senhor é Deus de promessa, mas não é promessa mentirosa. O Senhor é aquele que fala e aquele que cumpre. Aleluia. Ele não se esqueceu. Eu esqueço, eu coloco no bolso, eu não sei onde eu coloquei, mas o Senhor não esqueceu da promessa dele. A palavra dele está recheada de promessas. E elas são palpáveis. E ele vai realizar um milagre na tua vida por causa da sua atitude de fé. Porque quando você sai do lugar, Deus começa a se movimentar. Foi o que aconteceu na nossa vida. Nós começamos a sair do lugar. E Deus começou a fazer o milagre. Nós vamos orar. Ouvindo nessa noite a mensagem do Senhor, eu me lembrei um dia que meu pastor pregou e disse assim: se tem alguma coisa que está te incomodando, você chega, não reclama, não fala nada. Você ora e você impõe as mãos. E eu lembro que naquele momento eu orei e eu vi algo de Deus acontecer na minha família. Eu vi o novo de Deus acontecer. Aleluia. Hoje estou experimentando o novo de Deus. Deus. Aleluia. Alguns já conhecem esse testemunho. Glória. Então nesse momento é uma oportunidade. É uma oportunidade de você exercer a tua fé. Talvez você esteja aí segurando. Não vou lá na frente, porque talvez vai parecer que eu tenho problema em família. Todos nós temos. Mas vai depender do que você quer. Vai depender daquilo que você está pedindo ao Senhor. E ela falou aqui muito interessante, eu fiquei lembrando disso. Eu lembro que eu coloquei as mãos e falei: Senhor, eu não quero mais isso. Eu queria que o Senhor mudasse. E as coisas aconteceram. Você pode fazer isso. Há mais alguém? Sai daí, cara. Sai, vem para cá. Há mais alguém? Se não há, eu vou estar orando, mas você pode fazer isso em casa.
Tem alguma coisa na tua casa, no quarto? Tem alguma coisa na tua família que está te incomodando? Vai lá e ora. Aleluia. Coloca as tuas mãos. Glória, glória a Deus. Acompanha e vai lá e diz: olha, nesse quarto aqui eu não aceito mais isso. Nessa família eu não aceito mais isso. Na minha casa eu não aceito, Senhor. E põe as mãos. Há mais alguém? Se você quiser vir aqui, essa é a hora. Essa é a hora de Deus ministrar no teu coração. Porque só Ele. A gente precisa esperar nele. Porque Deus é fiel. E as suas promessas se cumprirão na nossa vida. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos, estenda suas mãos para cá. Senhor, nessa noite, nós somos gratos. Porque ouvimos a tua palavra. E ouvimos o quanto o Senhor é poderoso para restaurar famílias, para, ó Deus, restaurar casamentos, para restaurar relacionamentos. E, Senhor, nessa noite, nos aprove ao Senhor, ó Deus, apresentar as famílias aqui representadas. Ó Deus, cada família que veio nessa noite, ó Deus querido, nós te pedimos e consagramos em tuas mãos. Realiza o novo do Senhor, realiza o milagre do Senhor na vida deles. E, ó Deus, em especial essas famílias, ó Pai, que são representadas aqui à frente. Senhor, nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos qual é a dificuldade, Senhor. Mas nós clamamos pelo teu sangue. Ó Deus querido, nós clamamos pela tua libertação. Nós clamamos pela mudança, Senhor, ó Deus, nessas casas. E te pedimos, Senhor, traga o novo. Traga, ó Deus, novamente a alegria. Restitui a alegria no lar. Restitui, ó Deus, a comunhão do casal. Restitui a comunhão com os filhos. Ó Deus querido, traga de volta. Ó Deus, traz a existência pelo poder que há no teu nome, Senhor. Senhor, nessa noite, nós consagramos e te pedimos, Pai, que haja restauração, que haja mudança, que haja, ó Deus, vida, pelo poder que há no teu nome. Ó Deus, usa a nossa vida como teu servo, para abençoar a nossa casa. Senhor, coloca cada um no seu devido lugar. Ó Deus, o marido como sacerdote do lar, a sua esposa, ó Deus, como oliveira. Ó Deus, que dê frutos. Ó Deus, os seus filhos, ó Pai, como flecha na mão do arqueiro, ó Deus, e que vá longe, Senhor, e que frutifique para a tua honra e tua glória. Senhor, coloca, ó Deus, as tuas mãos sobre as nossas famílias. Ó Deus querido, e que nessa noite haja um milagre de Deus, haja mudança. E muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, pelo poder que há no teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus, aleluia. Ministério Louvor, vamos declarar isso nessa noite, novo de Deus, para a gente fechar. Novo de Deus. Glória a Deus. Você pode dizer isso? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Que chega o novo de Deus na tua vida nessa noite. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Deus tem um novo para você. Deus tem um novo para tua família. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai,
nome de Jesus. O novo de Deus chegou na sua vida, querido. Aleluia. Aleluia. Na sua família. Aleluia. Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Aleluia. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Bem forte. Família. Profetiza. Pode sonhar. Profetiza, irmão. Mãe, Você pode falar isso. seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Quem garante é o Senhor. Não vai faltar. Promessas se cumprirão em nome de Jesus. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Declare nesse momento, querido, família pode sonhar. E nesse momento que você declare, que você pense realmente naquela pessoa que precisa do milagre, naquela tua causa, dentro da tua casa que precisa de um milagre, de uma transformação. Você vai pensar nessa pessoa e você vai estar orando e declarando sobre essa vida. Amém? Então vamos declarar nesse momento: família pode sonhar. Amém? Amém. Seu filho vai voltar, Pai. Na mesa o pão não vai faltar. Em nome de Jesus. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Aleluia. Bênçãos te seguirão. E o que passou, Esquece o que passou. o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria nessa noite ainda, me permita, que todos os filhos viessem aqui à frente. Todos os filhos, para a gente orar. Eu sei que todo mundo é filho, estou falando daqueles que, todos que são, que ainda moram com seus pais, que ainda não casaram, aqui. Isto. Isso aí. Todos os filhos. Todos os filhos, isso. Isso aí.
Nós vamos orar. Queridos, nós vamos orar. Consagrando. Nós vamos orar consagrando os nossos filhos ao Senhor. Jesus. Amém. Glórias a Deus. Isso. Depois que a gente é pai, a gente entende o que é amor de pai, né? E está aqui o fruto do nosso casamento, fruto da união que temos, da união que Deus nos deu. E os filhos são para ser consagrados ao Senhor, são heranças do Senhor. E nesse tempo, queridos, o inimigo está tentando aqui, ó. Está tentando aqui. Como a nossa irmã Laura falou. A faculdade é outro pensamento. Na escola é outro pensamento. O pai ensina, dá direcionamento. O que é certo dentro de casa, na faculdade é errado. Na sociedade é errado. Então nós, como os pais, precisamos consagrar esse fruto que Deus nos deu. Então você vai colocar as tuas mãos para cá. E nós vamos abençoá-los. Para que aonde eles forem, a presença de Deus vá com eles. E eles sejam abençoados. E que eles influenciem o mundo. Para que o mundo mude. Não que o mundo o mude. Não que a palavra do Senhor seja trocada por filosofias humanas. Não que faculdade seja lugar de ideologização dos nossos filhos. Nós precisamos orar por eles, consagrar eles nas mãos do Senhor. Então vamos fazer isso. Feche os olhos. Senhor, aqui está o fruto do casamento que o Senhor nos deu, o fruto da união. Ó Deus, os nossos filhos, que a palavra do Senhor diz que são heranças do Senhor. E que nessa noite nós queremos te apresentar os nossos filhos e pedir ao Senhor que toda arma forjada contra essa juventude, contra a adolescência, ó Deus, contra a infância, seja anulada pelo poder que há no teu nome, e que eles sejam libertos, ó Pai, de toda a influência maligna. Ó Deus, nós consagramos os pés dos nossos filhos, para que aonde eles estiverem, ó Deus, o Senhor esteja também, que o Senhor conduza-os, ó Pai, que seja na faculdade, seja na escola, seja na amizade, Senhor, eles sejam bem-aventurados, que eles temam ao Senhor, que eles andem nos seus caminhos, ó Pai, e que não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles permaneçam na sua presença e que sejam fortalecidos cada vez mais. Senhor, consagramos aqui os nossos filhos, Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, como eu peço pelas minhas filhas, separa o esposo, separa a esposa, separa a profissão, separa, Senhor, o ministério que o Senhor quer dar para cada um. Ó Deus, que seja ministério pastoral, ministério do louvor, ministério da portaria, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para eles. Abra, ó Deus, as comportas do céu sobre eles. Ó Deus, que saia daqui nessa noite advogados, juízes, que saiam daqui, ó Deus, doutores da lei, que saiam daqui médicos, ó Pai, veterinários. Ó Deus, consagramos em Tuas mãos e pedimos, Senhor, lança-os, ó Deus, cada vez mais longe, mas nunca longe da Tua presença. Cuida deles, ó Pai. Nós consagramos e pedimos ao Senhor, repreenda todo aquilo que possa vir contra os nossos filhos e dê a eles, ó Deus, uma criação, ó Deus, direcionada na Tua palavra. Nós consagramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Em nome de Jesus. Os filhos ouçam os pais, ouçam a palavra do Senhor. Vocês serão benditos cada vez mais para a glória do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Palavra ao diácono Rogério, diaconisa Isabel, em nome de Jesus. Irmãos,
É uma pena, né? Mas nós vamos ter que terminar o culto. O horário já está avançado. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda adorando ao nosso Deus, louvando, mas a hora não nos permite mais. Eu só gostaria de pedir aos irmãos que viessem aqui à frente. Natália, Fábio, Dilceia, por favor. E, irmãos, nós temos uma recepção para os irmãos aqui do lado, tá? Os irmãos não deixem de ir aqui do lado. Nós temos umas lembrancinhas para a família, foi confeccionada com muito carinho para vocês. Então, quando os irmãos saírem, não deixem ninguém passar por aí, tá, Fábio? Fábio, pode vir, você, Natália, pode trazer aqui as lembrancinhas. O Fábio e a Natália estão com a palavra. Deus abençoe, irmãos. Amém. Poxa, é um prazer, uma alegria grande estar com essa família reunida essa noite, louvando e agradecendo o nome do Senhor. A bênção que nós recebemos também nos louvores dos nossos irmãos, da irmã Zenita, né? Com a sua família aqui louvando, da irmã também que trouxe a palavra, glória a Deus por isso. E a gente queria dar uma lembrancinha para vocês. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. É simbólico, mas é de todo o coração, tá bom? Deus abençoe vocês. Irmãos, Wilson, fica de pé, por favor. Irmão... A pérola negra, esse rapaz aqui bonito. Seja bem-vindo, tá, Wilson? Deus te abençoe. Rapaz, tu teve vários nomes aqui hoje. Irmãos, nós temos também uma lembrancinha. Eu e Isabel confeccionamos para a maior família, não foi? Foi, mas ela vai falar ainda. Bom. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Quem é? Quem é a maior família? Está na dúvida? É a sua? São 4. Nós precisamos de 4 famílias. Quem é que trouxe mais visitantes que das famílias se de pé? Família Fortunato, fica de pé. Olha só. Então, essa família vai ganhar uma lembrancinha do Ministério de Família da PIB do Guarani, tá bom? Aquela família que trouxe o seu vizinho, fica de pé nesse momento. Ninguém trouxe visitante, eu estou vendo muito rostinho bonito, novinho, hein? Quem? Ah, ele já é nosso, Graciete. Aquela família que trouxe visitante... Ninguém trouxe... Aqui. Ah, Valdizinho e Aline... Família Drius, olha que chique. Só filé nessa família. Cadê? Mas a liberancia já deu? A Marcele trouxe a sua avó. Vamos aplaudir. Como é o nome da senhora? Tem mais alguém que trouxe visitante. Quem é, Vitória? Cláudia, fica de pé. Olha ali, olha que povo lindo. Como é que é o sobrenome dessa família, Rodrigo? Como é que é o sobrenome? Povo lindo, aquele machado que flutua, que coisa mais chique. Lembrancinha ali. Acabou a lembrancinha. Mas as bênçãos de Deus permanecem. Pegou. Mas, irmãos, não fiquem tristes, porque tem lembrancinha para você lá fora também, tá? Então, quem não levou, não fique triste, tá bom? E nós vamos encerrar, né, Bel? Queridos, é com muita alegria que eu quero agradecer a Deus pela tua presença. Se você foi convidado para estar aqui nessa noite, saiba o quanto você é especial para essa pessoa que te convidou. E eu tenho certeza que ele te convidou, ou ela te convidou, para que você ouvisse a melhor coisa que você pode ouvir, a palavra de Deus, para que você estivesse adorando ao Senhor.
Então, essa pessoa que te convidou, ela te ama muito. Pode ter certeza disso, né? E eu não posso deixar de falar da minha alegria. Segura ali, ajuda ali a irmã. Eu não posso deixar de falar da minha alegria desse ministério de família estar sendo inaugurado. Graças a Deus, uma das coisas que eu gostei muito desse ministério, pastor, vou chamar outras pessoas, a gente vai incluir. Isso é igreja, isso é ministério, né? E graças a Deus já está crescendo. Daqui a pouco vai ser a igreja toda, ministério de família, e aí a gente vai estar aí vivendo momentos maravilhosos. Cursos Casado para Sempre, a gente tem que ir lá fazer, e a gente vai, né, estar aqui ministrando aqui em nome de Jesus na igreja. Para quem quiser fazer, a gente vai estar. Mas hoje eu estou aqui agradecendo a Deus também por pessoas especiais para mim, né? Minha esposa. Só hoje eu posso, né? Minhas filhas e, em especial, meus pais. Meu pai está ali, muito especial, né? Isso. Eu não posso deixar de agradecer a presença dele, né? Porque a gente caminha muito junto, né? Ele sabe quem sou eu sei quem é ele, e é muito top, né? Tá com meu pai aí. Eu agradeço cada pessoa que veio, e que Deus abençoe muito você, e Deus abençoe muito a sua casa, que a sua casa viva o novo de Deus, viva o milagre de Deus nessa noite, e para sempre, até a volta do Senhor. Vou ficar em pé? Olha, não vão embora, tá? Tem um bolo lindo. Cadê minha mamãe também? Está ali, ó, mamãe. Tem um bolão lá, feito, maravilhoso. E você é muito importante para Deus e para essa igreja, para a sua família, tá bom? Vamos orar? Vamos orar encerrando? Vou chamar, vem cá, irmão José Roberto, vai estar orando. E se você me permitir, eu vou também estar impetrando a bênção apostólica, tá bom? Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo momento que passamos na Tua casa, Deus querido, em confraternização, Deus, como uma família. Obrigado, Deus, por cada família que entrou por essa porta, Senhor, que possamos sair daqui esta noite transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoe cada casal aqui, Deus querido, cada filho aqui, Deus, representado. Seja com as famílias também, Deus, que puderam ver este culto através da live, só posso alcançá-los ali, Deus, e transformar vidas. Muito obrigado pela palavra ministrada, Deus, qual falou aos nossos corações nessa noite. Continua, Deus, abençoando as famílias, Deus, espalhadas por este mundo afora. Tanto, Deus, sofrendo, Deus, decepções, desilusões, mas o Senhor, Deus, está sob o controle de todas as coisas. Que cada família essa noite, Deus, possa chegar-se cada vez mais a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento que passamos na Tua casa. Seja conosco, Deus, nessa confraternização que queremos ter após, que tudo possa ser segundo a Sua vontade. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, família, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe.